E aí, vamos começar mais um mergulho cultural incrível? Hoje, a gente vai explorar um esforço de preservação que é simplesmente vibrante e absolutamente essencial. Nós vamos viajar lá para a cidade de Mococa, no interior de São Paulo, para entender como uma comunidade inteira se mobiliza para resgatar, celebrar e, o mais importante, vivenciar as próprias raízes rurais. É uma daquelas imersões totais em sons, sabores e memórias que formam a espinha dorsal de toda a identidade do interior paulista. E a grande pergunta que guia nossa jornada hoje é bem profunda. Como é que uma comunidade que inevitavelmente passa por processos de modernização consegue manter vivas as tradições rurais de séculos atrás? Sabe, não é um desafio nada simples. Muitas vezes o progresso simplesmente apaga as memórias do campo. Mas a grande sacada, a solução brilhante de Mococa, foi transformar toda essa herança numa experiência pública gigantesca. Eles criaram eventos culturais dedicados que literalmente param a cidade e trazem a vivência da fazenda bem para o meio da praça principal. Bom, para entender tudo isso, o nosso mapa de hoje vai ser dividido nestas 4 paradas. Primeiro, o resgate das raízes caipiras. Na sequência, os retratos da vida no campo. Depois, os sons do interior. E, por fim, dança, folclore e sabor. Bora lá? Então, partindo para o nosso primeiro ponto, resgatando as raízes caipiras. Vamos ver como essa história toda começou. Olha só que interessante a velocidade da evolução desse movimento. Em maio de 2013, a coisa ganhou força de verdade com uma exposição lindíssima lá na Casa da Cultura, durante a Semana Nacional dos Museus. Só que a vontade de celebrar é tão grande que logo de cara, na mesma época, já nasceu a primeira virada cultural caipira. O projeto saltou rapidinho das paredes do museu e tomou conta das ruas. Chegando em 2015 e 2016, nas terceira e quarta edições, o evento já era um festival de rua massivo e consolidado. É um exemplo perfeito de democratização, né? Tirar a história das redomas de vidro e colocar ali ao ar livre, acessível para todo mundo. E a experiência de quem participa começa cedinho. A virada não tem essa de começar na pressa, não. Logo às 8 da manhã, o público acompanha a chegada super imponente da cavalada da Fazenda Nova. Logo depois, de repente, corta o silêncio aquele som rasgado do berrante anunciando pra valer as festividades. E tudo isso culmina numa missa caipira tradicional e super comovente. Esse ritmo cerimonial dá uma noção exata do compasso da vida no campo, sabe? Aquele ritmo bem ancorado, focado e cheio de rituais. Seguindo em frente, chegamos à seção Retratos da Vida no Campo. Vamos ver como o cotidiano das fazendas foi eternizado na arte. Aqui, a gente consegue ver esse passado por 2 lentes completamente diferentes, mas que se completam brilhantemente. De um lado, tem o artista plástico Zé Coimbra. Ele viveu e pegou no pesado na roça até os 25 anos de idade. As pinturas dele, no estilo naif, explodem em cores. Elas mostram o dia a dia puro, as festas juninas e a folia de reis, com aquela intimidade de quem realmente suou na terra. E aí, fazendo um contraste sensacional com essa vivência colorida, a gente tem o peso documental do Écio Paloni Filho. Pensa só, ele dedicou 22 anos da vida dele para fotografar 29 fazendas históricas, rendendo 54 fotografias que capturam a alma da arquitetura do ciclo do café. É uma verdadeira cápsula do tempo do interior paulista. E a coisa não fica só no visual, nas telas ou nas fotos. A estrutura do evento transporta as pessoas de verdade através de uma cenografia super tátil. São mais de 100 artefatos históricos reais que saem das fazendas direto para os olhos do público. A gente está falando de moedores de café imensos em cima de fogões a lenha, máquinas de debulhar milho, móveis pesados, dá até para imaginar o cheirinho daquele café coado na hora, né? É uma recriação fantástica da atmosfera rústica e autêntica do ciclo cafeeiro, bem no meio do asfalto. Entramos agora no nosso pavilhão auditivo, os sons do interior. Vamos escutar a trilha sonora dessa história toda. Antes mesmo de a primeira corda de viola chorar, tem um som bem mais ancestral que toma conta do espaço. O berrante, que não é só um instrumento de jeito nenhum. Ele é uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação, a voz real da tradição tropeira. E o mais fascinante é que ninguém aprende a tocar berrante lendo partitura em escola de música. É passado no boca a boca, de pai para filho. E Mococa, essa missão lindíssima está nas mãos de pessoas como a família Tomé, que mantém esse chamado profundo e ressonante ecoando por incríveis 5 gerações seguidas. Então, o grande ponto aqui é como essa cultura vai sendo passada para frente e se renovando. A diversidade musical do evento prova isso na prática. Nós temos figurões, os grandes mestres, como Wilson Saraiva comandando as rodas de violeiros. Ao mesmo tempo, a gente vê o futuro ali no palco com a orquestra infantil de viola caipira.
E para mostrar que a tradição também sabe dialogar com o agora, temos a Orquestra de Viola de Rio Pardo e artistas premiados como o violeiro Wilson Teixeira, que faz uma mistura incrível da música caipira de raiz com a energia urbana. É a cultura vivíssima, fluindo das mãos dos mestres para as novas gerações. Chegamos à nossa última sessão, Dança, Folclore e Sabor, onde a teoria ganha movimento, energia e muita comida boa. O que é de cair o queixo nessa parte é perceber como a cultura caipira é, na verdade, uma tapeçaria gigantesca de várias partes do mundo. Às vezes se pensa que a cultura do interior tem uma raiz só, mas olha essa comparação. A dança das fitas, que é super tradicional na região, veio lá da Europa, trazida pelos portugueses para celebrar o fim da colheita e casamentos. Colado a isso, o evento pulsa com o congado, que é pura influência africana. Grupos de famílias locais celebrando São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e encenando lutas históricas. É a mistura do mundo todinho condensada ali, nas praças do interior. E claro, não dá para falar de folclore sem mencionar um pilar indestrutível que é a Folia de Reis. Tradições mantidas a muito suor e amor por grupos como os Dragões de Santo Reis. Eles trazem os estandartes, as cores e aquele canto maravilhoso de devoção religiosa popular para pertinho das pessoas, transformando o espaço do evento num verdadeiro santuário a céu aberto. E na virada cultural caipira, ninguém fica de braços cruzados assistindo, não. O convite é para colocar a mão na massa. Tem oficinas onde se ensina a arte de costurar o fuxico, a prática super ecológica de fazer sabão caipira reaproveitando o óleo de cozinha e até como fazer chinelo de bucha natural. E nossa, a comida, impossível não mencionar. O cheiro da autêntica comida tropeira da comitiva Coisa Nossa, o inesquecível almoço da queima do alho, aquele feijão tropeiro e a carne fritando na chapa é uma atmosfera onde a alegria coletiva e a barriga cheia andam juntinhas. Para a gente ter uma dimensão do impacto real de tudo isso, olha só essa fala do estudante Fábio Fortunato. Ele disse: "Eu acho muito interessante porque acrescenta mais cultura e conhecimento à minha vida." E é exatamente esse o ponto. Isso não é só uma festa ou uma exposição estática. É um ato de educação vivencial. Ver a juventude aprendendo danças antigas e entendendo como o pessoal do passado vivia, cria uma ponte de respeito e identidade que aula teórica nenhuma faria sozinha. E essa frase da liderança municipal da época, a prefeita Maria Edna, fecha nossa análise com chave de ouro. Um povo que não preserva o seu passado não consegue construir um futuro. É a mais pura verdade. Resgatar essas tradições não tem nada a ver com andar para trás. Na verdade, é construir um alicerce firme e forte para garantir que o desenvolvimento das cidades não passe por cima da própria essência que as tornou especiais. O que nos deixa, no fim das contas, com aquela reflexão importante: como é que as sociedades modernas, em qualquer lugar do mundo, podem garantir que essas tradições fundamentais sejam carregadas para o futuro com sucesso? Esse estudo de caso mostra pra gente que precisa de esforço em grupo, muita paixão e coragem para levar a história para o meio da rua para ser dançada, tocada e saboreada. Fica aqui o nosso convite. Como é que nós estamos preservando as nossas próprias raízes? Vale a pena pensar nisso, né? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho de hoje e até a próxima!